Olá, alunos! Estamos aqui para fazer a correção da avaliação. Esta avaliação foi para o segundo ano da Escola Leonor Mendes de Barros. Eu sou o professor Júlio. São 5 questões, né? Mas antes de fazer a correção, eu gostaria que vocês colocassem aí nos seus comentários, dessem um joinha aí no vídeo e colocassem nos comentários aí o seu nome e a sua sala, se você é segundo A ou segundo B. Eu estou compondo a nota de vocês e para compor a nota eu preciso que vocês me enviem as atividades, que vocês participem das atividades aí que eu estou passando para vocês, as aulinhas de YouTube e no Google Sala de Aula, ok? Vamos lá para a primeira questão. Primeira questão. Vou aqui destacar com marca-texto. No Japão, um movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilograma de CO2 a menos. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 quilograma a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima do gás de cozinha. Está falando aqui do gás de cozinha, ou seja, se eu deixar de queimar o gás de cozinha, eu deixo de emitir o CO2. Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha, composto exclusivamente por butano, que vem a fórmula química C4H10, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender à meta diária, apenas com esse gesto, é de quanto? Aí você na prova tinha as alternativas. Eu não coloquei as alternativas aqui porque a gente já vai direto para o resultado, ok? Ele passa a equação química para a gente. Aqui eu tenho 1 mol de gás butano reagindo com 13 sobre 2 O2, que vai resultar em 4 moléculas de CO2 mais 5 moléculas de água. Então essa aqui é a equação de combustão do gás butano. Vou trazer ela aqui para baixo para ajudar a facilitar a nossa resolução, ok? Aqui eu percebo no enunciado desse exercício que eu vou precisar apenas do butano e do CO2 para resolver essa questão, cálculo estequiométrico. Por que eu vou precisar só dos dois? Porque ele dá informação só dos dois. Ele não está perguntando nada sobre o oxigênio, ele não está perguntando nada sobre a água. Então eu posso separar essas informações. Vou trabalhar com isso aqui. Tem que trazer esse 4, porque esse 4 aqui é o coeficiente, né? E o coeficiente aponta quantas moléculas eu tenho ali na minha reação química. Então, como eu tenho 1 mol apenas de gás butano, e 1 mol tem que massa molecular? Tem 58 gramas. Então, eu vou trazer aqui esse 58 aqui para baixo. Tá? Já que o CO2, eu tenho 4 moléculas de CO2. Uma molécula de CO2 tem 44 gramas. Mas como eu tenho 4, eu tenho que fazer a multiplicação ali, que vai dar 176 gramas de CO2. Tá? A ideia aqui desse exercício é a seguinte: como eu quero deixar de emitir 1 quilograma de CO2, se eu descobrir quantas gramas de gás butano eu tenho que deixar de queimar, consequentemente, eu vou deixar de emitir 1 quilograma de CO2. Então, 1 quilograma de CO2 equivale a 1.000 gramas. Por que eu trouxe para gramas aqui? Porque aqui é grama e aqui também é grama, certo? Então, por isso que eu trouxe para grama esse 1 quilo aqui. Aí eu posso falar o quê? Que 58 gramas de gás butano
ele vai me dar 176 gramas de CO2. 1000 gramas de CO2, eu preciso queimar quanto de gás butano para obter esse 1000 gramas de CO2? Eu descobrindo quanto que eu tenho que queimar para obter essa quantidade de CO2, eu também estou descobrindo quanto que eu devo deixar de queimar para não emitir esse 1000 gramas ou 1 quilo de CO2. Regrinha de 3. Cruza multiplicando, vem para o outro lado aqui, dividindo. Vai ficar como? 1000 vezes 58 dividido por 176. 58.000 dividido por 176 e eu vou chegar ao resultado de 0,33 quilograma de gás butano que eu devo deixar de queimar para não emitir 1 quilograma de CO2. Esta é a resposta da primeira questão. Então vamos agora para a segunda questão. Segunda questão. Leitura rapidamente do texto. Pelas normas vigentes, o litro do álcool hidratado que abastece os veículos deve ser constituído de 96% de álcool puro, ó, repetir aqui, e 4% de água, isso em volume. As densidades desses componentes são dados na tabela. A tabela aqui, a densidade da água e a densidade do álcool. Um técnico de um órgão de defesa do consumidor inspecionou 5 postos suspeitos que venderam álcool hidratado fora das normas. Colheu uma amostra do produto em cada posto e mediu a densidade de cada um, obtendo os resultados listados na tabela. Tem essa tabela aqui com os resultados, ó. Os postos de gasolina e os resultados aqui da densidade em grama por litro. A partir desses dados, o técnico pode concluir que estava com o combustível adequado somente nos postos. Então, somente em quais postos? Então, primeiro eu tenho que descobrir qual que é a densidade desta mistura, né, de 96% de álcool e 4% de água. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar essa informação, ó, água. A densidade da água é 1000. Quantos porcentos eu tenho dessa água? Vezes 0,04. Ei, professor, lá está 4% e você colocou 0,04. Por que eu fiz isso? Porque 4% é a mesma coisa que 4 dividido por 100. Ó, 4%. Né? Mais a densidade do álcool vezes, tá, a porcentagem. Qual é a porcentagem? 96? 96 vai dar 0,96. Eu fazendo essa conta, 1000 vezes 0,04 dá 40, mais 800 vezes 0,96 dá 768. Fazendo essa soma aqui, eu chego a 808. Né? Aí a resposta dessa questão ela está em dupla. Né? E 808 é o máximo aqui dessa mistura que eu posso chegar. Né? Porque se eu passar para 809, quer dizer o quê? Que ele está colocando mais água. Então, se ele está colocando mais água, está adulterada. Então, o máximo que eu posso chegar é aqui, ó, 808. Então, quem está correto aqui, ó, é 808 e 805. Ó. A gente pode concluir que esse 805 aqui é uma gasolina, né? É uma gasolina, um álcool até mais puro do que esse primeiro aqui, né? Que está dentro do especificado. Ok? Então, a resposta correta é 4 e 5, tá bom? Eu coloquei ali a resposta
mas acabei copiando errado, tá? 4 e 5, ó, isso aqui não existe, ó. Esse aqui é só 4 e 5. A resposta correta, letra C. Ok? Então vamos agora para a terceira questão. Terceira questão. Leitura rápida. Uma sugestão para evitar contaminações em frutas e legumes pelo bacilo da cólera é deixá-los de molho em uma solução de 1 litro de água com uma colher de sopa de água sanitária. O rótulo das embalagens de uma determinada água sanitária traz informações sobre a concentração de hipoclorito de sódio, tá? O NaClO, massa molar, igual a 74,5 gramas por mol. Considerando, vamos lá, considerando. Primeiro, uma concentração de hipoclorito de sódio de 37,27 gramas por litro. 2. A capacidade de uma colher ser de 10 ml e o volume da solução ser 1 litro. Ele quer saber a alternativa que apresenta em valores arredondados a concentração do molho em mol por litro. Então eu quero chegar a essa solução que eu estou preparando aqui para deixar os legumes e frutas de molho. Eu quero saber a concentração disso em mol por litro. Então a primeira coisa que eu vou fazer é trazer essa informação aqui, ó. Essa aqui é a concentração da solução comum, grama por litro. Então, se eu trago essa informação aqui, ó, 37,25 gramas está em 1 litro, que é a mesma coisa que 1000 ml. Né? Em 10 ml, que é a minha colher que eu preparei, eu vou ter quanto aqui? Né? Essa de hipoclorito de sódio. Eu vou ter X. Minha primeira regra é de 3. X é igual a 10 vezes 37,25 dividido por 1000. Tá? Fazendo essa continha aí, X é igual a 0,3725 gramas. Bem pouquinho. Tudo bem? Agora eu tenho que transformar isso que eu achei aqui em gramas em quantidade de matéria. Aí eu vou usar quem? Eu vou usar minha massa molar. Porque eu posso falar que 74,5 gramas representa 1 mol. Mas 0,3725 gramas representa Y-mol. Outra regrinha de 3. Ó. Y igual a 0,3725 vezes 1, que dá ele mesmo, dividido por 74,5. Aí eu vou ter como resultado Y igual a 0,005. Tá? Mol. Essa é a minha resposta aqui, ó. Aí ele tá é mol por litro que ele quer. E qual o volume de solução que ele vai usar de água? Ele vai usar aqui, ó, 1 litro de água. 1 litro. Então, ó, tem aqui, ó, concentração é igual quantidade de matéria sobre volume, que é igual a quanto? Quantidade de matéria, 5 vezes 10 a menos 3 mol dividido por 1 litro. A minha concentração, então, vai ser o quê? 5 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Essa é a minha resposta. Lembrando que 5 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 0,005. Ok? Então, a resposta é na letra C. 0,05. Esta foi a minha terceira
questão, ok? Então agora vamos para a quarta questão. A cafeína representa a forma molecular C8H10O2N4, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E é um exemplo de alcaloide que se encontra nas sementes de café, do chá e de outros vegetais. Calcule a massa em gramas, ele quer a massa em gramas de cafeína presente em 0,5 litro de solução com uma concentração de 0,01 mol por litro de cafeína. Olha a cafeína aqui de novo, ó, a quantidade que eu tenho em 1 litro da minha cafeína. Para a gente fazer esse exercício, tá? A gente vai fazer o quê? Primeiro, eu tenho que saber quanto que eu vou ter em mol em meio litro, né? Se eu tenho 0,01 mol, né, em 1 litro, em 0,5 litro, eu vou ter X, né? Sabendo que 0,5 é metade de 1, a metade de 0,1 é igual a quanto? A 0,005 mol. Olha só, achei a minha quantidade de matéria de cafeína em meio litro, ok? Então, ó, eu tenho aqui, ó, 0,005 mol de cafeína representa quantas gramas? Né? Então, aqui eu chego na minha resposta, porque ele quer saber a quantidade de cafeína em massa, não é isso que ele perguntou aqui, ó? Massa em gramas. Mas para eu descobrir isso daqui, eu preciso da massa molar da cafeína. Eu tenho a fórmula da cafeína e eu tenho meus dados aqui, ó, as massas atômicas dos compostos, né, dos átomos que formam a cafeína. Então, eu tenho que fazer lá, ó, 8 vezes o valor do carbono, que é 12. 8 vezes 12, mais 10 hidrogênio. O valor do hidrogênio é 1, é 10 mesmo. Mais 2 vezes 16, mais 4 vezes 14 do nitrogênio. Isso aqui vai ser igual, pessoal. Lembrando que você tem que fazer primeiro as multiplicações, não vai fazer somar primeiro para depois fazer as multiplicações. Vai dar tudo errado. Isso vai ser igual a 194 gramas por mol. Isso quer dizer o quê? Que cada 1 mol de cafeína, tem 194 gramas. Então aqui eu já cheguei praticamente na minha resposta, porque y é igual a 0,005 vezes 194 dividido por 1. Esse 1 aqui eu corto e só faço a multiplicação. Y é igual a 0,97 gramas. Então, lá na prova vai ser a letra A, 0,97 gramas. Com isso, vamos para a quinta questão. Quinta questão. O ferro é obtido pela redução de seus minérios em temperaturas muito elevadas, em alto-fornos, na presença de coque. Né? Coque é o carbono. É o carboninho aqui, ó, da reação química. Ó. Esse aqui é o coque. Conforme a equação global. Obtém-se, assim, o ferro gusa, também conhecido como ferro primeira partida, que contém muitas impurezas. Quantas gramas aproximadamente, sempre que tivesse aproximadamente numa questão, pessoal, você já tem que ter em mente
que o resultado não vai ser exato. Exato assim, quando eu falo, exato, a sua resposta não vai ser a mesma que está lá nas alternativas. Vai ter um arredondamento, vai ser um número aproximado. Tem que ficar ligado nisso, né? Quantas gramas aproximadamente de coque, que é o carbono, são necessários para converter 319 gramas de ferro, óxido de ferro, em ferro gusa? Copiando a equação química, com quem que eu vou trabalhar aqui? Ele está querendo saber aqui, ó, quanto que eu vou ter que usar de coque para reagir 319 gramas de óxido de ferro. Então, ó, eu tenho 3 carbonos. Carbono vale 12, então eu já vou colocar aqui, ó, 3 carbonos. É o que me interessa nessa continha aqui. Dá 36 gramas. Esse 36 gramas está para uma quantidade aqui de óxido de ferro. Para eu achar essa quantidade aqui de óxido de ferro em gramas, eu vou ter que fazer o cálculo da massa molar. Lembrando que eu tenho aqui na frente o número 1. Quando não tem nada ali na frente, quer dizer que eu tenho 1 mol desse óxido de ferro aí. Aí eu vou fazer ali no cantinho, bem aqui, ó, vai aparecer o meu cálculo. Eu tenho 2 ferros e 3 oxigênios. Então, vou colocar lá 2 vezes 56, porque meu ferro aqui vale 56. E 3 vezes o meu oxigênio. Tá? 3 vezes o meu oxigênio. Então, dá 112 e 48, somando 160 gramas. Então, a massa molar do óxido de ferro 2 é 160 gramas. Eu quero saber quanto de coque serão necessários para eu consumir esses 319 gramas de óxido de ferro. Então, ó, 319 gramas de óxido de ferro, eu vou usar uma certa quantidade aqui de coque, que é o carbono. Regrinha de 3, né? Cruzo multiplicando e vou lá para o outro lado, dividindo. Eu obtenho 319 vezes 36 dividido por 160. Vai dar 11.484 dividido por 160. X é igual a 71,775 gramas. Aí está aquela história do valor aproximado. O que vai acontecer aqui? Ó? Esse 5 vai arredondar esse 7 para o 8. O 8 vai arredondar o 7 para 8. E esse 8 vai arredondar esse 1 para 2. Aí eu vou obter esse resultado aqui, ó, 72 gramas. Letra D da provinha de vocês, ok? Esta então foi a correção da nossa avaliação. Grande abraço e até a próxima.